Boa noite, pessoal. Meu nome é Raul Gustavo, sou promotor eleitoral aqui na 11ª Zona Eleitoral, em Curitibanos. O pessoal da Câmara de Vereadores tinha pedido para a gente fazer uma fala numa palestra que ia ter final de março. Por conta da quarentena, essa palestra não pôde ser realizada. A gente está fazendo agora uma fala gravada sobre o tema, tentando fazer. Eu consegui, gravei no celular, não consegui baixar. A gente está tentando gravar de novo, vamos tentar ver se conseguimos agora. O tema proposto seria conduta vedada. Condutas vedadas na campanha agora por agentes públicos, vereadores, servidores, gestores municipais, secretários. Primeiro a gente tem que falar que a regra de uma eleição, ela se baseia basicamente num tripé. Qual seria? A igualdade das partes que concorrem, a lisura do pleito e a probidade administrativa. Ou seja, todas as regras de uma eleição, elas visam garantir isso, que todas as partes envolvidas tenham a mesma oportunidade no processo eleitoral, que nenhuma tenha, que não se possa macular isso com algum meio escuso e que se procure sempre respeitar as normas éticas de probidade da legislação. Com relação a isso, para garantir essa igualdade das partes, para garantir que todos tenham acesso às mesmas condições, existem algumas condutas vedadas a agentes públicos, basicamente. Essas condutas são trazidas, na grande maioria, na Lei 9.504, de 1997, reproduzidas também na Instrução 600.751, dígito 65 do ano passado. Tem várias condutas trazidas e a gente vai dar enfoque em algumas aqui. Ceder ou usar em benefício de candidato, de partido, de coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização partidária, a convenção partidária. Esta situação visa a seguinte: ninguém pode utilizar bens públicos como se fossem seus, em seu proveito, numa campanha eleitoral. Existem candidatos que não têm esse acesso a bens públicos, então você facultar, permitir que pessoas, servidores, funcionários, membros eleitos, utilizem de bens públicos quebra uma daquelas regras de igualdade das partes. Então, tudo que é bem público, em regra, não pode ser utilizado na eleição. Seja isso qualquer coisa. Aqui a gente fala de veículos, em caso de veículos oficiais, a gente fala em imóveis, em salões, em tudo isso. Da mesma maneira, não se pode usar serviços custeados pelo governo, casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que integram. Essa situação de serviço também por exemplo, se existe alguém que é responsável no município de fazer o transporte, informações de um setor para o outro, de uma secretaria para outra, essa pessoa não pode ser utilizada durante o expediente e com recursos públicos para que seja feita a remessa, por exemplo, de material de campanha de um lugar para o outro, de um lugar da sede da instalação, de um comitê para outro, ou coisa assim, da prefeitura, da câmara. Nada disso. Tudo que envolve campanha não pode ser utilizado em serviços públicos. O terceiro é ceder servidor público ou empregado da administração ou usar seu serviço para comitês, campanha eleitoral, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver licenciado. Ora, todo mundo tem o direito de fazer campanha, todo mundo tem o direito de apoiar qualquer um dos candidatos, mas o servidor público, durante seu horário de expediente, com o material de expediente que ele trabalha, não pode fazer isso. Se o servidor quiser ser cabo eleitoral em período integral, trabalhando, apoiando algum determinado candidato, ele tem que estar licenciado, afastado de alguma maneira. Não pode ele, em horário de expediente, sair fazer campanha, entregar santinhos, pedir votos e tudo mais. Ele está em serviço público e não pode se utilizar dessa situação. Outra é fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido político ou coligação, distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público.
Um exemplo disso é doação de cesta básica, doação, algum benefício que o município, no caso aqui, a gente está tratando de eleições municipais, que o município forneça. Não se pode chegar na hora da entrega e dizer assim, esse foi um benefício concedido pelo prefeito X, esse foi um benefício que foi conseguido para o senhor por intermédio do secretário Y ou do vereador fulano de tal. Não se pode fazer isso, não se pode vincular benefícios públicos com uma candidatura especificamente. A outra norma também, que é a nomeação de servidores, ela traz uma regra, não é o nosso enfoque aqui, então, só para vocês terem ciências, é a questão de nomeação, transferência de servidores em época eleitoral. Existem uma série de restrições, os gestores que não cumprem essas determinações estão também passíveis de sanções no caso de descumprimento. Como, por exemplo, não se pode fazer um concurso durante o período eleitoral. Nesse período eleitoral, encerrar o concurso e dar posse, a toque de caixa, vamos assim dizer, porque fere essa legislação. Existem regras específicas, como cargos comissionados, concursos já encerrados, mas isso também a gente aconselha a procurar assessoria dos órgãos públicos para que não tenha nenhum problema. Também a questão de repasses de entes federais, de um ente estadual, federal, para municípios ou entre municípios, isso é pouco comum. Poderia acontecer no caso do Estado, com a finalidade de beneficiar algum determinado candidato, por exemplo, a reeleição, transferisse verbas para que pudesse ser feitas obras e campanhas naquele período eleitoral de 3 meses, para que o candidato à reeleição, que apoia o governador, por exemplo, tivesse benefício com isso. Ainda, realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos ou das respectivas entidades de administração indireta, que exceda uma média do gasto do primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Um exemplo disso aqui é, por exemplo, uma prefeitura, uma secretaria, uma Câmara de Vereadores, dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19, nesse período gastou, por exemplo, R$1.000 por ano. Nesse ano de campanha, para valorizar a imagem do prefeito, os feitos dos vereadores, dos secretários, de algum gestor, se gasta, para dizer que muito foi feito e influenciar na eleição, se gasta, por exemplo, 10 mil. Ou seja, nos últimos 3 gastou-se 1.000 e agora, neste ano, se gasta 10 mil. É uma manobra que também visa equilibrar o pleito de quem tem acesso ao poder público e quem não tem. Ainda tem a questão da recomposição, que não pode ser votada também no prazo de 180 dias ali. Essas normas atinentes a condutas vedadas, elas se aplicam a vários agentes, a todos os agentes, vamos dizer assim, que têm influência direta na administração. Não se pode, aqui se inclui prefeito, vereador, vice-prefeito, que são cargos eletivos, se inclui servidores públicos de carreira, se inclui contratados temporários, se inclui comissionados. Todas essas normas que são consideradas condutas vedadas são vedadas a todos esses agentes, independente da forma como ele está atuando, como ele chegou para atuar no poder público. Ou seja por eleição, por contrato, por concurso ou qualquer forma, todos eles estão vedados. Ainda, o pessoal ali da organização pediu para falar algumas situações específicas que se fazem necessárias aqui para ficar bem claro na nossa região. Algumas já foram tratadas de maneira sucinta acima, antes, mas a questão do material de campanha em gabinete de prefeito, em gabinete de secretário, em local de trabalho, de vereador, tudo mais. Não se pode ter nada de material de campanha no estabelecimento público. O estabelecimento é público, é para o serviço público, para aquela atividade, e não pode ser misturado com campanha. A campanha
material, organização, não pode acontecer dentro do prédio público, ela tem que acontecer no comitê, num espaço próprio de cada partido, coligação ou do candidato. Não pode ele se servir de espaços públicos para fazer o seu comitê, o seu diretório ali naquela situação. Não pode também utilizar de serviço público para transporte, guarda, armazenamento de, por exemplo, objetos de campanha. Não se pode ter ali santinhos, não se pode ter no espaço público folders, campanhas, materiais publicitários, não se pode utilizar prédios públicos, por exemplo, para fazer plotagem de veículos, de correligionários, nada disso. O espaço é público, o serviço é público e assim deve ser entendido, sem qualquer possibilidade de interferência do candidato, né? Até porque isso fere completamente. Com relação à participação de aqui mais específico de vereadores, de sessões com adesivos ou botões, eu fiz uma pesquisa rápida nos tribunais, não achei nada específico. O que a gente sabe é que é permitido ao eleitor, no dia da campanha, fazer uma manifestação silenciosa. Com botões, dísticos, adesivos ou o que quer que seja. Poderia se entender que poderia ser utilizada essa regra, desde que a manifestação fosse silenciosa. Todavia, a regra do serviço público, do setor público, de campanhas em locais públicos, prédios públicos, é que não se pode fazer campanha. Então, como eu disse, não achei nada específico de resoluções, mas a orientação é de que não se tenha essas situações sob pena de correr um risco que pode levar a uma sanção grande, uma cassação de registro, por exemplo. Então, se você, na dúvida, o que a gente aconselha em toda a matéria eleitoral, a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, é que na dúvida não se faça, não se corra esse risco. Só faça alguma coisa que é legalmente permitida, expressamente permitido, para que não tenha nenhum risco de revés em decisões jurídicas ou tudo mais. Há uma situação específica que daí teria que ser autorizado pela mesa diretora em casas legislativas. O artigo 37, parágrafo 3º, fala que nas dependências do Poder Legislativo a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Não havendo nada expresso da mesa diretora, eu acredito que não se possa fazer uso, até para a garantia do próprio candidato que está pleiteando essa vaga na Câmara de Vereadores ou na Prefeitura. Em sessões da Câmara, em pronunciamentos, não é possível fazer pedido de votos expressos nem tácitos. Entendo que, inclusive, não se pode nem fazer uma propaganda demasiada, uma exaltação demasiada acerca das virtudes de determinada pessoa, nesse caso, candidato. Né? Então, não se pode chegar na tribuna da Câmara de Vereadores e dizer que o prefeito X, o prefeito Y, é uma pessoa muito competente, que merece ser todas as honras, todas as glórias, porque fez isso, fez aquele outro. A Câmara de Vereadores é um local de debate de ideias e que não se deve utilizar isso para exaltar aquele ou esse candidato, qualquer que seja ele. Lógico que algumas situações podem ser levantadas na própria discussão da matéria que está ali na Câmara. A gente sabe, por exemplo, que a Câmara continua funcionando em época de eleição, apesar de muitas vezes ter um recesso branco para facilitar a campanha, mas se houver sessões, se houver pronunciamentos, tem que se ater a essa questão, porque pode ser objeto de impugnação tanto do Ministério Público como das partes contrárias, no caso, os candidatos, coligações e partidos adversários. Com relação à transmissão das sessões da Câmara, eu não vejo óbice nenhum, desde que isso já ocorra anteriormente. Por exemplo, Curitibanos acredito que já tem essa transmissão, então não há problema nenhum de se continuar respeitando as regras eleitorais. Teoricamente, você tem uma sessão da Câmara para fazer trabalhos da Câmara e a comunicação, a chegada dessas informações ao contribuinte, ao eleitor, é interessante, a pessoa da comunidade. Mas a transmissão, sem qualquer comentário, como eu disse, sem qualquer elogio demasiado,
a esta ou aquela pessoa, não tem problema nenhum de fazer essa transmissão. Carros com adesivos em estacionamentos de órgãos públicos e em estacionamentos próximos a órgãos públicos. Vou começar de trás para frente. Próximo a órgão público, em via pública, não há qualquer vedação de carro adesivado. Lógico que hoje existe uma regra que determina qual é o tipo de propaganda que se cabe em veículos. Salvo equívoco, ela tem uma metragem de meio metro quadrado, ou o que utilize o para-brisa traseiro do veículo, a plotagem. Não pode mais que isso. Mas, estando esse veículo, sendo ele particular, lógico, não pode se plotar, não pode pôr propaganda em veículo público. Mas, sendo ele particular, estando em via pública, ainda que estacionar na frente da Câmara, da Secretaria, da Prefeitura, não há nenhum óbice. Com relação a estacionamento de órgão público mesmo, né? O estacionamento da Prefeitura, o estacionamento do fórum, o estacionamento de uma secretaria que tem um estacionamento fechado, que faz parte do órgão. A jurisprudência, a gente vai disso de novo, é muito volátil, mas tem se entendido que se o carro for particular, não há problemas dele estar plotado, mesmo estando estacionado dentro daquela repartição. Seja pelo funcionário no exercício da sua função naquele dia, seja por uma pessoa que vai fazer algum requerimento na secretaria, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, não se vê, a jurisprudência tem entendido que não se vê óbice na utilização de carros plotados no estacionamento público. A confecção de camisetas e bonés e outros brindes, ela é proibida a distribuição. Da mesma forma, então, fica até difícil você fazer alguma situação nesse sentido, correndo sérios riscos de ter isso. Então, a gente não aconselha essa questão da utilização de camisetas e bonés, até porque não se pode distribuir brindes durante a campanha. Inaugurações. A lei é bem clara, a Lei 9.504, ela traz que nos últimos 3 meses antes da eleição, nos 3 meses anteriores à eleição, à data da eleição, não deve haver participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, e aqui se estende a qualquer ato, penso eu, coletivo que dê, como entrega de documentos, entrega de cestas básicas, entrega de benefício de alguma maneira para alguns determinados cidadãos, não se deve ter a presença de candidatos nesses locais. Vamos dizer assim, essa regra absoluta, de novo, a gente se socorre do que já foi decidido. Se houver uma participação efetiva da pessoa, formando parte de palanque, sendo mencionado no protocolo, discursando, né? Há uma incidência direta dessa conduta vedada e vai sofrer a responsabilização. Isso é pacífico. Se teve uma inauguração, o prefeito e a candidata à reeleição foi lá e discursou, dizendo que fez isso, que fez aquilo, que merece inaugurar, vai tomar ferro, vai tomar pau e vai ter a sanção da conduta vedada. O que se discute é, por exemplo, se a pessoa vai lá como um cidadão comum e faz parte da plateia, não é mencionado em protocolo e tudo mais. A lei fala que não se deve ir. A jurisprudência, como eu disse, tem se entendido que não haveria potencial lesivo por uma cassação de registro. Mas isso também, como eu disse, a lei é expressa dizendo que não se deve ir. Como eu já falei antes também, se há uma certa dúvida, porque a lei diz que não deve, e as decisões estão entendendo nesse momento que seria permitido sem uma participação efetiva, eu aconselho a não irem. A gente vai tratar essa questão da volatilidade, da mudança de entendimento um pouquinho mais à frente, mas como a lei é expressa dizendo que não se deve participar de inauguração, eu não recomendo de forma alguma que se participe e corra esse risco, tá? Mas sou obrigado a dizer que a orientação que se tem é que se não houver uma participação efetiva, tem algumas situações que o tribunal está entendendo que não é caso de cassação de registro. Aqui, também só para frisar, a sessão de espaço público para reunião, convenção, pré-convenção, discussão de qual estratégia não pode ser utilizada.
Não se pode utilizar, por exemplo, aqui em Curitibanos, o auditório da Secretaria da Educação, não se pode utilizar qualquer escola que seja, não se pode utilizar a Câmara de Vereadores, não se pode utilizar a Prefeitura, para que seja discutida essas questões. A convenção é outro caso, a convenção propriamente dita, mas também tem regras específicas, mas numa regra geral não se pode utilizar para falar com correligionário, não se pode utilizar prédio público, gabinete, salas para fazer campanha, para elaborar planos e estratégias, nada disso pode ser utilizado no prédio público sob pena de configurar uma conduta vedada com as situações lá previstas. Aqui a utilização de bens públicos não se restringe a apenas bens grandes, não é usar o auditório, usar o carro, fazer uma reunião dentro do gabinete, não é isso somente. A lei é bem específica, fala, uma das doutrinas diz o seguinte: se você utilizar o computador e a impressora para imprimir material de campanha, mesmo que você compre as folhas, você está incidindo em conduta vedada. Pode até ser que seja amenizada algum tipo de sanção, mas a lei fala que seria conduta vedada a utilização, esse material que a gente estudou para falar aqui para vocês, a mera utilização da impressora mesmo, pagando folha, pagando tudo isso, essa questão. Então, evitem. Para isso que se tem comitê, para isso que se tem diretório, para isso que se tem uma organização por trás de cada partido, por trás de cada candidato, por trás de cada coligação, para que seja feita da maneira mais correta possível. Com relação ainda a, como a gente disse, todo tipo de funcionário público de servidor está sujeito a essas regras. O candidato, basicamente hoje, se ele teria, não incumbe mais ou menos, não é expresso que teria que ser feita a prova, porque se ele pode ter ciência daquela situação, tem se entendido muitas vezes, e nada fez para impedir, ele pode ser responsabilizado. Então não adianta dizer assim, faz você e depois você assume e não me complica. Não, se ele tiver como ter ciência, se apurar que ele podia ter ciência daquele ato, ele vai responder também o candidato, mesmo que seja por outro servidor. As sanções, além dessas condutas vedadas com efeito direto na área eleitoral, com cassação de registro, com cassação de diploma e tudo mais, ela também pode ter atribuição na esfera criminal, pode gerar um crime, por exemplo, compra de voto. Compra de voto vai ter a cassação de registro, vai deixar de ser candidato e pode receber, inclusive, uma pena de prisão. Acho que o Jefferson, pelo que eu conversei um pouco com o Dr. Jefferson do cartório, existem situações, inclusive, que pode ser do eleitor, né? O cometimento desse crime, desculpe. Além dessa sanção na seara eleitoral e na seara criminal, há a possibilidade também de sanção na área administrativa. O prefeito que usa um programa social de maneira equivocada, fora da legislação, para se beneficiar eleitoralmente, vai ter a sanção eleitoral e vai ter também a sanção na seara da improbidade administrativa. E essa apuração no âmbito, por exemplo, de um servidor que cometeu isso, é feita dentro do próprio órgão, sem prejuízo de atuação criminal, eleitoral do promotor ou de coligação, mas pode ser feita e apurada dentro do próprio órgão, através de sindicância, processo administrativo e tudo mais, conforme é visto essa questão em cada casa. Sobre condutas vedadas, a gente tem que fazer só uma pequena distinção, não é o caso aqui, sobre abuso de poder. O abuso de poder econômico ou político, ele em regra, para você ter uma sanção mais grave, você tem que demonstrar a possibilidade de lesão, possibilidade de alterar o resultado da eleição. A conduta vedada, ela é pura e simples. Não há necessidade da veiculação. Se você entregou uma cesta básica lá, num programa social, e disse que é obra do prefeito, que o prefeito conseguiu aquilo para aquela pessoa, no intuito de caráter eleitoral, mesmo que seja para uma pessoa que você fale, já é suficiente, teoricamente, para fazer aquela conduta vedada. Se você cedeu o espaço da Câmara de Vereadores para um partido só, não importa, para um vereador que fez 30 votos, não importa, a conduta vedada também pode ser feita independente da possibilidade de alteração do resultado, diferentemente do abuso de poder, que em regra se tem que provar, no caso do Ministério Público, quem é a coligação contrária que entrou, o candidato contrário, que teve possibilidade de alterar o resultado da situação.
Com relação àquela questão da alteração de posicionamento do tribunal, vou citar um caso rápido. Eu já passei um caso que todo o entendimento dos tribunais, do TSE, do TRE, era no sentido de que se o prefeito candidato à reeleição, comete um ato falho, uma conduta irregular, não se estenderia ao vice-prefeito. Porque o vice-prefeito poderia continuar como vice-prefeito numa chapa nova, caso de cassação do registro do prefeito, ou poderia até mesmo ser o prefeito, passar de vice-prefeito para prefeito, porque uma nova chapa seria formada, como ele poderia sair totalmente daquela chapa. Todo o processo, numa atuação que eu tive, seguiu essa orientação, e daí lá na frente o tribunal disse que não era assim, que necessitava citar o vice-prefeito também, candidato a vice-prefeito. Ou seja, como o tribunal muda muito, porque há prazo no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, não são juízes que ficam permanentemente naquele tribunal, há possibilidade de mudança de entendimento e a própria evolução da sociedade, enrijecendo algumas condutas e flexibilizando outras. Mas então, por isso que eu digo, tudo que é possível se evitar de dúvida em matéria eleitoral é o conselho que a gente faz aqui neste momento. Até porque, vamos dizer assim, eu digo para você assim, eu entendo tal coisa. Um exemplo. O vereador foi lá com o bottom dele, eu não entendo que ele seja falta. Mas o partido contrário, a coligação contrária, entra mesmo assim com uma representação. O entendimento da doutora Mônica, que vai julgar aqui, ou do próprio TRE, do TSE, pode ser contrário. E essa pessoa, mesmo com o promotor sendo favorável, o procurador eleitoral regional pode ser um pensamento diferente, e tudo isso vai se aumentando e correndo um risco, que eu digo, desnecessário. Então, por essa questão, não só da posição do promotor, da posição do juiz aqui, porque isso muitas vezes vai para frente. Eu posso entrar com um pedido, a doutora Mônica pode dizer que eu não tenho razão, que a candidata estava certo, e o tribunal reformar. Eu recorrer e o tribunal reformar. Então, tem que se ter bastante cuidado e fazer exatamente o que preceitua a norma dentro daqueles limites. Por fim, o Ministério Público Promotor Eleitoral ele tem por finalidade fiscalizar a eleição, trabalhar em conjunto com o juiz eleitoral, com o cartório eleitoral, para que a eleição transcorra dentro de uma licitude, dentro da igualdade de normas, dentro da probidade administrativa. Mas essa fiscalização não é somente do promotor. Essa fiscalização é também dos candidatos e das coligações. Inclusive, eu digo assim que é mais fácil para um candidato, para uma coligação contrária, angariar provas do que o promotor. Se o promotor recebe uma denúncia anônima, ele não sabe nem quem ele vai entrevistar. Ele vai entrevistar quem? O fulano de tal que fez a conduta. Ele vai chegar na frente do promotor e vai dizer assim, eu não fiz. Então, eu não vou ter elementos nenhum. Diferentemente de uma coligação, que tem todo um aparato jurídico, que, em regra, acompanha os candidatos e a coligação, para poder angariar testemunhas, sabe quem estava naquele local, porque chegam as pessoas, as informações chegam para essas pessoas, para que ouvir testemunha, rolar testemunha, para que isso seja ouvido e trazido e efetivamente apurado. Então, desde já quero dizer assim, o Ministério Público não vai fugir das suas atribuições, mas denúncias sem qualquer base legal, sem qualquer material de prova, terão, muito provavelmente, seja por mim ou até mesmo em juízo, uma ação inexitosa. Por isso que eu aconselho, já vista a legitimidade de vários órgãos, como candidatos, partidos e coligações, para entrar com isso, o assessoramento jurídico para que isso aconteça da maneira mais correta possível. Desde já, ainda agora já encerrando, a gente espera que a eleição aconteça da forma prevista, a gente está ainda nessas incertezas de coronavírus, de Covid-19, mas que ocorra dentro do previsto, que tenha a colaboração de todos os partidos numa disputa justa, disputa de ideias, e que todos trabalhem para o bem da sua comunidade, da sua cidade, da nossa região. E desde já também coloco o Ministério Público para esclarecimento. O Ministério Público não é um órgão consultivo, não está aqui só para tirar dúvida, mas em algumas situações a gente pode conversar e chegar num ponto que se tenha possibilidade de bom andamento da eleição. Coloco à disposição o gabinete, coloco à disposição todo o pessoal para novas falas, se for necessário.
Agradeço a oportunidade de me convidar e espero que todos tenhamos um bom ano e uma boa eleição.